Então, essas 7 magníficas aí, nós não pegamos também. Pior se eu tivesse entrado e perdido, né? A taxa de crescimento dessas empresas foi diminuindo, é cerca de metade, 1/3, mais para 1/3 do que era lá atrás. Acompanho essas empresas americanas faz mais de 10 anos, cara. Eu trabalhava num fundo que a gente comprou ações da Apple e eu era analista responsável na época que o Steve Jobs estava morrendo, em 2011. Então eu acompanho essas empresas já faz algum tempo. E a gente sempre acreditou que eram ecossistemas muito poderosos, com um engajamento muito forte dos usuários e que existiriam possibilidades de fazer cross-sell, cada vez vendas maiores para os clientes atuais. São ecossistemas aqui que as pessoas se tornam até viciadas, né? Basta você ver o que as pessoas gastam de tempo no celular. Certeza. E com isso, é uma possibilidade para as empresas venderem mais, né? A Apple tem adicionado cada vez mais serviços e tal. Então, a gente sempre gostou de algumas dessas chamadas Magnificent Seven, né? Mag 7. Então, essas 7 magníficas aí. A Apple, a gente teve indicação, o Google, o Facebook. Nós não pegamos Microsoft, nós não pegamos Tesla, que a gente acha um modelo mais complexo e mais frágil. Nós não pegamos também, quais são as outras? Aquela de Nvidia. Netflix e Nvidia. Nvidia não estava muito no nosso círculo de competência e eu não vejo problema de perder uma ação que está fora do meu círculo de competência, porque eu não entendo muito bem como é que funciona um chip e tudo bem, coisa da vida. Seria pior se eu tivesse entrado e perdido, né? Porque tá fora do meu círculo de competência. Mas as outras empresas que eu citei estavam. E que a gente via quando a gente indicou lá atrás, 2017, 2018? Eram empresas que ainda tinham um crescimento muito forte. O Facebook crescia 50% ao ano, o Google crescia na faixa de 20%, 30%. A própria Apple vinha reduzindo o crescimento, mas ia acelerar nos anos seguintes da pandemia. E de lá para cá, e é algo super natural, a taxa de crescimento dessas empresas foi diminuindo, é cerca de metade, 1/3, mais para 1/3 do que era lá atrás, e o múltiplo dessas empresas cresceu. Então, antes você comprava algo hoje mais você paga barato, mais caro por um crescimento menor, né? Isso que você tá dizendo. Exatamente. Talvez sejam empresas menos arriscadas, eu não penso assim. Isso justificaria um preço, acho que elas são tão arriscadas quanto eram 5 anos atrás. Mas por conta disso, eu não me sinto tão empolgado a investir nessas empresas de tecnologia hoje como eu já estive no passado. As empresas, elas negociam múltiplos que são o dobro do que eram lá atrás e crescem 1/3 do que cresciam lá atrás, e eu não vejo chance delas crescerem tanto assim, porque são empresas muito grandes. Como que uma empresa de 1 trilhão, 2 trilhões, 3 trilhões vai multiplicar por 5 vezes como multiplicaram nos últimos 5 anos? É difícil imaginar, né? Não tem tanto mercado para isso. Portanto, eu acredito que investir no exterior é importante, mas eu tenho ido para mercados do chamado deep value. A gente, lá na Suno, por exemplo, foi explorar o mercado da Argentina. Por quê? Porque o risco é grande, mas o preço era tão largado que tinha alguma possibilidade de upside. Então a gente tem olhado mais para esses bolsões no mundo, que não são poucos, né? Tem alguns bolsões grandes aí. China, alguns países da Europa que tem empresas de altíssima qualidade, boa governança, mas que por estarem há décadas mesmo, no plural, andando de lado, o mercado esquece e está cansado e vai vendendo essas ações a 5 a 7 vezes lucro, boas empresas. Então, eu acredito que investir no exterior é importante, mas eu tenho olhado cada vez menos para os Estados Unidos, porque lá tá hot e o resto do mundo tá cold. Total. E você, Ferreira, como você acha? Assim, até porque o Thiago parece ter uma opinião até meio parecida com... É que, na verdade, eu não sei se minha opinião é igual a do Thiago, mas eu não tenho coragem hoje de comprar essas empresas. Eu acho que eu perdi o bonde. Que lado você acha que você tá mais nessa discussão? Acho que pensando em médio e longo prazo,
eu tenho uma visão mais de um copo meio cheio, né? Eu tenho uma visão muito por não aposte contra o futuro, né? De fato, o mercado fica tentando entender quem é o próximo Facebook, quem é o próximo Google, quem é a próxima Microsoft, mas como o Thiago falou, são plataformas tão poderosas que o próximo Google é o próprio Google, né? A próxima Microsoft é a própria Microsoft, porque essas empresas têm em caixa mais de 500 bilhões de dólares. Rendendo Treasury. Exatamente. Tem balanços extremamente sólidos, então qualquer competidor que aparece, né, que pode ser uma ameaça, eles vão lá e compram, né? Então pagaram $1 bilhão no Instagram, né, a Meta, hoje o Instagram, quanto vale? 50 bi, 60 bi, uma aquisição espetacular. O YouTube talvez tenha sido o melhor M&A da história, né, de todos os M&As, pelo que o Google pagou e quanto vale o YouTube hoje, né? O segundo maior search engine do mundo é o YouTube. Então, e eu vejo que assim, essas empresas também geram muitas receitas fora dos Estados Unidos. Então, são empresas globais, né, que hoje elas até distorcem bastante aquele indicador, o Buffett Indicator, que é o market cap sobre PIB, né, que o Buffett gosta de olhar para ver se as bolsas estão caras ou estão baratas. Mas se você olhar o valor de mercado dos Estados Unidos e comparar com o PIB americano, eu acho que essa conta hoje ela faz menos sentido, porque dentro do S&P você já tem mais de 40% das receitas do S&P, de lucros até mais, que vem de fora dos Estados Unidos. Então, essas empresas elas estão cada vez mais relevantes, né, no mundo todo, cada vez mais, né, entrando em novos mercados, em novos profit pools. Então eu tenho uma visão de médio a longo prazo construtiva nessa linha de que, olha, acho que eles vão continuar crescendo, menos do que cresceram no passado de fato, mas a gente ainda vê crescimentos bem robustos, né? Se você pegar o primeiro trimestre agora, né, que a gente está começando a temporada, a Tesla acabou de reportar essa semana, as Big Techs aí todas reportando, se você olha as Mag 7, elas devem crescer lucro 40% ano contra ano. Quando você olha, muito puxado por Nvidia, mas na média 40% ano contra ano. Quando você olha o S&P 500, deve crescer lucro 4% ano contra ano. S&P sem as Mag 7 é uma queda de 5%. Né? Então, ou seja, se você olhar o S&P 493, você está tendo uma contração de lucro e 100% do crescimento de lucro está vindo dessas 7 empresas. Então, eu concordo com o Thiago, e aqui também na XP, na visão de alocação, a gente tem uma visão mais cautelosa com Bolsa Americana, por conta de valuation, né? Porque se olhar no auge ali da alta de juros no final de 2022, esses papéis caíram para, na média, 16 vezes lucro ali em dezembro de 22. Caíram bastante, né? Estavam bem mais baratos. Só que ano passado eles voltaram a negociar 32, 33 vezes lucro, né? O múltiplo subiu bizarramente em um cenário de juros em alta, né? O que foi mais maluco, assim. Por isso que muito fundo multimercados, fundos macro erraram a visão de bolsa americana, porque as correlações se quebraram completamente, né? Todo mundo olha e fala, bom, juros em alta, bolsas em queda, né? A gente conhece bem isso aqui no Brasil, né? A gente vê que toda vez que o juro sobe, a bolsa cai. Lá isso não funcionou. Por que não funcionou? Porque o mercado comprou muito a tese de AI e muito os lucros dessas companhias, né? Que continuam muito fortes, né? Então, a Nvidia, por mais que o papel tenha subido 300% nos últimos 12 meses, o lucro multiplicou por 7 nos últimos anos, né? Então, assim, a empresa vem crescendo muito suas receitas, muito os lucros, e acho que a gente tem que olhar mais por aí. Então, assim, eu gosto do setor, eu acho que a longo prazo faz muito sentido, mas eu concordo que nesse nível de preço dá um pouco de receio, sim, de que qualquer derrapada que elas tiverem em resultados, o mercado deve penalizar bastante esses papéis, porque eles estão bem esticados. Então, você pensar, bom, se eu estou comprando essas 7 empresas que na média negociam a 32, 33 vezes lucro, para você ganhar dinheiro, ou o lucro tem que continuar surpreendendo para cima, ou elas têm que ficar ainda mais caras. Pode ser que isso aconteça? Pode. Né? Se o Fed começar a cortar juros e você entrar num cenário de bolha, você já viu os papéis negociando 50 vezes lucro. Isso já aconteceu. Então isso pode acontecer, delas ficarem ainda mais caras, e pode acontecer também do lucro surpreender ainda mais. O problema do lucro é que a gente está no mercado de expectativas. Então a Nvidia ela bateu a expectativa do mercado nos últimos 4 trimestres
bastante. Só que o mercado revisa a expectativa para cima, né? Então fica cada vez mais difícil, a barra fica cada vez mais alta para ela conseguir bater essas expectativas, né? Então, de fato, é um debate grande que a gente tem aqui dentro, né? Porque é uma visão de médio e longo prazo muito favorável, mas assim, o curto prazo e nível de preço realmente é algo que tira um pouco do nosso, né, do brilho nos olhos aí, em relação às Big Techs.